Uma ordem religiosa da Igreja Católica cuja origem remonta em raiz ao Antigo Testamento é a Ordem Carmelita. No século XIII, os religiosos que viviam nas grutas do Monte Carmelo, na Terra Santa, pediram uma regra de vida para o patriarca latino Santo Alberto de Jerusalém. Esses religiosos reconheciam o profeta Santo Elias como o autêntico pai da Ordem do Carmo. Afinal, foi no Monte Carmelo que, séculos antes de Cristo, Elias venceu uma disputa com 450 sacerdotes de Baal e reconduziu o povo de Israel à fé verdadeira. E foi lá que Elias, Eliseu e seus discípulos começaram a viver numa espécie de comunidade cenobítica em pleno Antigo Testamento. Mas como chegamos de Santo Elias até a Ordem do Carmo? Confira a seguir com o professor Lucas Lancaster. Pobres eremitas viviam tranquilamente no Monte Carmelo. Essa montanha que unia a antiga Síria, a antiga Palestina, está ali, entre Israel e o Líbano hoje, e oferece solidões tão favoráveis àqueles que querem retirar-se do mundo para melhor se dedicarem à contemplação e à vida em Deus. Ele está localizado num lugar bastante interessante. Tem o continente de um lado, o mar Mediterrâneo de outro. Está ali naquele ponto de interseção entre os reinos, entre os impérios, entre as mais diferentes nações, entre os mais diferentes povos. E elevado acima de tudo isso, como que Padre Rohrbach fala, como que inacessível a todas essas tempestades do mundo. E ali no topo, um solitário, um eremita, um monge, pode ver tudo isso desde cima, ver a tempestade ali no mar Mediterrâneo e também as tempestades humanas irromperem ao seu redor, naqueles vastos territórios ao entorno, aqueles problemáticos territórios ao entorno, e ali, acima de toda aquela confusão, contemplar a Deus. Era lá que o profeta Elias ia se entreter com Deus, era ali que o seu discípulo, o profeta Eliseu, permaneceu com seus respectivos discípulos ali, vivendo como que verdadeiros eremitas, verdadeiros cenobitas da antiga aliança. E nós não podemos duvidar que em outros tempos, por exemplo, no Antigo Testamento, na perseguição de Antíoco, é possível que muitos hebreus fiéis se refugiaram no Monte Carmelo. Durante as perseguições romanas à igreja, é possível também que muitos cristãos tenham se refugiado lá naquele lugar marcado, consagrado pela lembrança de Elias e de Eliseu. Isso é o que se afirma, né? Que durante todas as épocas, a tradição de Elias e de Eliseu manteve-se ali, neste monte que provavelmente sempre foi povoado por eremitas, por anacoretas. Durante as invasões muçulmanas também, tomemos como exemplo, como ponto de comparação, os maronitas que se refugiaram nas montanhas do Líbano. Não terão cristãos piedosos durante as invasões muçulmanas se refugiado também no Monte Carmelo? Feito esse preâmbulo, chegamos ao ponto que nos interessa. No ano de 1185, um monge bizantino, um grego, chamado João Focas, que era da ilha de Patmos, ele fez uma visita à Terra Santa. E nas suas memórias ele relatou o que ele viu no Monte Carmelo. 1185, finalzinho do século XII. Vejam, ali final do reinado de Balduíno o Leproso, início do reinado de Guy de Lusignan, 2 anos antes da conquista de Jerusalém por Saladino, ou seja, está bem contextualizado no que nós temos visto nas últimas aulas. Ele disse assim: no Monte Carmelo está a caverna de Elias, onde antigamente ficava um grande mosteiro, como se vê pelos restos de construções. Mas ele foi arruinado pelo tempo e pelas incursões de inimigos. Há alguns anos que um monge, sacerdote e de cabelos brancos veio da Calábria e se estabeleceu neste lugar por revelação do profeta Elias. Ele fez uma pequena cerca entre as ruínas do mosteiro e construiu uma torre e uma pequena igreja e reuniu cerca de 10 irmãos com os quais ele vive no santo lugar. O monge de cabelos brancos a que este monge grego faz referência é São Bertoldo. Era este monge que vivia lá no final do século XII, no Monte Carmelo, com um grupo de discípulos de outros eremitas. Quem era São Bertoldo? São Bertoldo era originário do Limousin, na França, e ele foi para a Terra Santa quando da Segunda Cruzada. E São Bertoldo ele era um cavaleiro, ele veio para a Terra Santa durante a Segunda Cruzada, a malograda Segunda Cruzada, e ficou por lá. E em 1153, ou seja, 3 anos depois do fim da Cruzada, 3 ou 4, né? Ele se estabeleceu no Monte Carmelo, se tornou eremita no Monte Carmelo, com um grupo de outros eremitas, e assumiu a liderança da primeira comunidade de eremitas do Monte Carmelo, confiando o seu trabalho à Nossa Senhora, a qual ele dedicou uma
pequena capela que ficava no meio das ermidas, no meio das celas. Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo. Alguns anos depois, quando Santo Alberto tornou-se patriarca de Jerusalém, no exílio, não é? Porque Jerusalém ainda estava em posse muçulmana. Ele vivia em São João d'Acre. Quando ele foi para a Terra Santa, os eremitas do Monte Carmelo, cujo número não cessou de aumentar desde 1185, quando o padre Galego relatou isso, foram até o patriarca e pediram que ele escrevesse uma regra de vida para eles, escrevesse para eles uma regra para que eles pudessem viver de modo ordenado no Monte Carmelo. E Santo Alberto escreveu e deu-lhes essa regra, que é a primeira regra da Ordem do Carmo, em 1209. Esta é a primeira regra carmelita e ela tem 16 artigos. Conforme essa regra, a regra de Santo Alberto, os carmelitas teriam um prior, que seria escolhido entre eles, né, sempre pelo consentimento ou unânime, ou pelo menos da maior parte. Cada um prometeria ao prior obediência, e se aplicaria ao longo de toda a vida para cumprir fielmente essa promessa de obediência. Os irmãos teriam todos uma cela separada uns dos outros, eles não poderiam trocar de cela sem a permissão do prior, e cada um deveria permanecer sempre na sua cela ou junto dela, meditando dia e noite da lei de Deus e rezando, a menos que não estivesse trabalhando. Aqueles que soubessem ler deveriam rezar todas as horas canônicas, os que não soubessem deveriam rezar Pai Nossos de acordo com o tempo de cada hora canônica. Ele até prescrevia 25 Pai Nossos para tal hora, 50 Pai Nossos para outra, para ser correspondente. Os bens da comunidade seriam distribuídos de acordo com a necessidade de cada um. Os monges se reuniriam apenas para ouvir missa todas as manhãs na capela, né, no meio das ermidas, que era a capela dedicada a Nossa Senhora. Jejuariam todos os dias a partir da festa da exaltação da Santa Cruz, exceto nos domingos, e a não ser, é claro, em caso de enfermidade, de fraqueza no corpo, nunca comeriam carne, exceto quando a carne fosse um remédio necessário em uma enfermidade, no caso de doença. O 12º artigo exortava os irmãos a se revestirem das armas espirituais necessárias para combaterem. O 13º artigo recomendava o trabalho contínuo, porque não era apenas oração, era trabalho também. O 4º impunha silêncio absoluto, desde as vésperas até a hora terça, né, no dia seguinte. O 15º artigo dava conselhos ao prior, e o 16º exortava os irmãos a honrarem Cristo no seu prior. E no final, Santo Alberto dizia o seguinte: se cada um fizer mais do que isso, o Senhor lhe recompensará, mas, contudo, que ele o faça com discrição, pois a discrição deve moderar as virtudes. Esta é a origem da Ordem do Carmo, que se difundiria toda a igreja ao longo do século XIII, que um dia produziria santos da magnitude, da grandeza de uma Santa Teresa de Ávila, de um São João da Cruz, de uma Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, e das santas mártires carmelitas de Compiègne durante a Revolução Francesa. A gênese disso está lá no nosso século XII. Este vídeo que você acabou de assistir do professor Lucas Lancaster é apenas um trecho de uma das 170 aulas já disponíveis na Escola de História da Igreja. Convidamos você a sair da superficialidade e estudar a sério conosco na escola. Clique no link aqui do lado para acessar o nosso site e fazer a sua matrícula.